Boa noite, Boa noite, Eurípedes. Tudo bem? tudo bem? Tudo jóia. Obrigada aí Prime- pelo convite para mais uma live. Eu conheço você, primeira live diretamente de Mineiros, Goiás, nova jornada aí de professor de Que faculdade, legal. ensino. Estamos eu e minha esposa e à procura de um lar, né, de casa, que não tá fácil achar casa não, cidade pequena não é tão fácil de achar casa não. Ai, que legal. Então você mudou para aí. Então, eu vou ficar indo e voltando, né? Quem vai ficar quietinho aqui é minha esposa com os filhos, porque eu tenho minha clientela lá em Brasília, tudo, mas nessa pandemia também, uma cidade mais tranquila para eles ficarem, né? Então, eu não abri mão de nenhum dos outros projetos, mas vamos testar aí essa vida nova de professor. De segunda a quinta, aí sexta, domingo eu estou em Brasília. Aham. Ó, fixa aí meu comentário para ficar o título da live. Eu coloquei TPM menopausa. Acabei de publicar aí, Pronto. para a gente deixar fixo. Milena, vamos lá. Eu já conheço bem você, assim, online, né? Mas já trocamos bastante ideia. Fala um pouquinho agora para o pessoal te conhecer, para meus seguidores, um pouquinho da sua história e formação. Aham. Então, gente, boa noite. Boa noite aos seguidores do Eurípedes, né? Esse mineiro que eu conheci há pouco tempo. Já vínhamos trocando figurinhas para fazermos lives juntos. Fizemos, acho que tem uns 15 dias, né? Uma live sobre sexo anal. Bom, falando de mim, tá? Eu sou Milena Brandão. Eu sou, antes de ser médica, né? Que vocês já sabem que eu sou uma médica, eu sou uma mulher, eu sou mãe, sou esposa, eu tenho uma jornada realmente grande, porque ser mulher nos dias de hoje e se dedicar a casa, família, filhos e trabalho é realmente um grande desafio. Então, estamos juntas aí, hashtag eu e todas vocês nesse processo. Sou médica, sou ginecologista e sexóloga, sou terapeuta sexual, estou amando essa área da sexualidade, é uma área que realmente eu sempre quis atuar, exercer. Eu sou formada já há bastante tempo, tenho que parar para contar, mas eu já tenho 18 anos. As pessoas dizem que eu não pareço, né, ter tanto tempo de formada, mas a verdade é que eu tenho. Eu tenho 42 anos de idade, me formei na Universidade Federal da Bahia, em Salvador, onde eu também fiz minha especialização em ginecologia, obstetrícia e reprodução humana. Atuei como obstetra por 15 anos, quando então eu decidi deixar a obstetrícia para poder seguir cuidando apenas da ginecologia e me aprofundando na arte da sexualidade humana. E atualmente eu digo que eu sou uma fascinada pela medicina integrativa, eu me intitulo a ginecologista integrativa. Fora da ginecologia integrativa, fora da medicina integrativa, não há salvação. Eu acho que esse é o caminho que todos os médicos irão, mesmo aqueles que hoje em dia ainda não se curvaram, ainda não aceitaram, né? Eu acho que no final das contas a academia vai abraçar essas, esses conhecimentos. Isso vai passar a ser ensinado nas universidades. É só uma questão de tempo. Eu sou professora universitária há 12 anos, aqui da Universidade Federal do Vale do São Francisco. Então, sou docente, sou realmente, tenho experiência na docência. Enfim, essa sou eu. Moro em Petrolina, né? Trabalho em Juazeiro, trabalho na Bahia, onde eu exerço predominantemente o meu trabalho. Recentemente comecei a atuar também em Salvador, fui convidada pelo Dr. Jorge Valente para trabalhar na clínica dele lá em Salvador. E eu estou bastante feliz, empenhada com esses novos desafios. E essa sou eu. E hoje nós vamos falar sobre TPM e menopausa, que é um assunto que envolve mulher, né, endocrinologia, envolve também medicina integrativa, envolve também sexualidade, né? E Eurípides, obrigada. Obrigada mais uma vez pelo convite. Não, eu que sou grato. E descobri mais algumas coisas agora, né? Que você já é professor há tanto tempo. Estou aqui para plantar a sementinha da medicina integrativa nos alunos dessa faculdade. Você já está fazendo isso, né? Muito. É, Né? Então, Helena, eu deixo meus convidados bem à vontade nos temas, que eu sei que são temas que você domina bem.
tá? Então vamos falar a visão da Milena e a visão da medicina integrativa, que eu sei que você tem também, sobre essas duas patologias, TPM, a menopausa. Espaço é seu. Então vamos lá, gente. Primeira coisa, vamos começar pela TPM, afinal de contas, na escala cronológica da vida, a mulher primeiro vai desenvolver os sintomas da tensão pré-menstrual, porque ela naturalmente vai ter primeiro ciclos menstruais para depois ela ingressar na fase do climatério, quando então ela poderá atingir a sua menopausa. Então, o TPM é uma sigla que se refere à tensão pré-menstrual, que diz respeito a uma síndrome que acomete a mulher na segunda fase do ciclo menstrual. Milena, o que é segunda fase do ciclo menstrual? Ninguém entende. Então, vamos lá. Quando você menstrua, uma mulher em idade reprodutiva, o seu organismo, ele trabalha em função de querer fazer você se preparar para engravidar. A natureza, ela trabalha em função de fazer a gente engravidar, porque ela quer que a gente procrie, né? A natureza, ela não nos cria para a gente, não, só vou procriar quando eu quiser, eu ligo um botãozinho, faço o filho, depois eu desligo. Seria muito simples se fosse assim. Mas não. Quando você tem o seu primeiro dia da menstruação, naquele dia, os seus ovários já estão trabalhando para o ciclo seguinte. Eles estão trabalhando, fazendo recrutamento folicular, ou seja, eles estão chamando, anunciando, alô, alô, vamos lá, vamos juntar aqui um monte de óvulos, de folículos, juntar para a gente fazer e ver quem é que vai ser ovulado esse mês. Aí entra uma carrada de folículo, por volta de 1000 folículos chegam, e quando esses 1000 folículos chegam, inicia uma corrida em busca da ovulação. Quem é que vai ovular? Quem é que vai ovular? Quem é que vai ovular? E quem é que vai ovular? Aquele que vai se destacar por produzir mais hormônio estrogênico. Essa produção estrogênica, ela vai crescendo, crescendo, crescendo até a metade do ciclo. Quando então ocorre o pico da produção estrogênica, que estimula o pico da produção do LH. O que estimula a produção no caso, o recrutamento folicular, ou seja, quem é que anuncia assim, vamos lá, todo mundo recrutar, é o FSH, que são hormônios produzidos aqui pela nossa hipófise, tá? Então, logo no início do ciclo, FSH e estradiol começam a dominar. Quando chega no meio do ciclo, o FSH já está bem elevado e o LH atinge um pico bem elevado, determinando, alô, alô, vamos lá, quem é que está com mais estradiol aí produzido? E aquele folículozinho que diz, ei, meus níveis são os maiores, esse daí é o que vai se destacar, ele infla, ele cresce, ele fica gigante, e ele vai ser, então, liberado, e ele que será o ovulado, tá? Então, eu fiz aqui de uma forma bem lúdica, para vocês entenderem que no momento da sua menstruação, logo no primeiro dia, já começa a corrida por quem irá ser ovulado. Quando chega no meio do ciclo, que ocorre a ovulação, aquele localzinho onde o folículo se desprendeu, aquele localzinho no ovário, forma um corpo lúteo. Esse corpo lúteo, ele é responsável pela produção da progesterona. A progesterona, portanto, é o hormônio da segunda fase. A primeira fase é a fase do recrutamento, é a chamada. Quem é que vai ser ovulado? A segunda fase é a fase que se destaca por ser a fase pós-ovulatória, após a ovulação, e que tem como hormônio predominante a progesterona. Nessa fase, ocorre a queda dos níveis de estradiol, tá? E essa progesterona, ela passa a ser produzida agora pelo corpo lúteo, que é essa estruturazinha, como se fosse uma cicatriz, que fica lá no ovário, no lugar onde o folículo foi liberado, que ocorreu a ovulação. Então, gente, todo esse resumo aqui é para mostrar que nós temos primeira fase e segunda fase do ciclo. E nesta segunda fase do ciclo é onde ocorrem os transtornos relacionados a seus sintomas desagradáveis da tensão pré-menstrual. Acredita-se em muitas pesquisas que essas mudanças hormonais com queda do hormônio estrogênico e aumento da progesterona levam a um desequilíbrio na regulação de um sistema chamado serotoninérgico, que diz respeito a um neurotransmissor cerebral. E esse sistema desregulado, estimulado por esses hormônios, termina ocorrendo os sintomas, causando os sintomas relacionados à tensão pré-menstrual, como as mulheres costumam chamar. Então, o que é, então, essa tensão pré-menstrual, né, Eurípides? Milena? Diga. Sim, isso aí já me deu algumas ideias, né? Então, quem está com a flora intestinal desbiótica, desregulada, que a gente sabe que a serotonina está sendo fabricada ali em sua grande parte, vai
ter uma TPM pior? Uma mulher com disbiose tem mais TPM? Exatamente. Então, é aí onde entram os nossos conhecimentos novos da medicina integrativa. Se essas mulheres que têm uma diminuição da serotonina relacionada ao desenvolvimento da TPM, e nós também estudamos na medicina integrativa que a mulher com disbiose, ela tem a sua produção intestinal de serotonina diminuída, logo essa mulher é uma mulher que tem mais predisposição a ter piores quadros de tensão pré-menstrual, relacionadas então a uma queda ainda mais acentuada dessa serotonina. Isso é um adendo, que 80%, gente, 80% da serotonina que nós temos, que é produzida no nosso organismo, vem de onde, em Eurípides? Vem do intestino, né? Microbioma, para ser mais exato. Exatamente. E aí é onde entram os conhecimentos da medicina integrativa. O que é a microbiota? O que é a disbiose? Eurípides está lá, cheio de posts sobre isso, eu fico só namorando, achando lindo, que ele está bem empolgado falando sobre isso, e ele é super, como eu posso dizer, tem uma autoridade para falar sobre isso, porque além de ele ser médico, né, como eu, ele também trabalha com o intestino. Então, repare que, além dos conhecimentos, digamos assim, tradicionais, ele ainda agrega os conhecimentos da medicina integrativa, e isso, com certeza, é muito maravilhoso, né? No resultado que ele vai poder aplicar nos pacientes dele, né, Eurípides? É, E aí, eu fale aí um ainda pouquinho sobre essa desbiose. estou engatinhando em tudo isso. Eu sou um eterno aprendiz e nunca vou falar que sei tudo sobre o tema, né? Mas, com certeza, uma paciente que tem todos esses problemas hormonais, não precisa ser apenas a TPM. Se fizer o básico da modulação intestinal, ela já vai ver muitos resultados positivos, até em pele, em humor, em tudo, até no desejo sexual, que você trata bem Exato. no seu Instagram a respeito. Então, me fizeram essa pergunta, então acho que cabe encaixar aqui o que é modulação intestinal. As pessoas falam, você faz modulação intestinal por telemedicina, mas o que é a modulação intestinal? São, não é artimanha, são ferramentas que usamos juntamente, porque uma medicina não é inimiga da outra, juntamente com medicações, se necessário, porque a medicação ela vai ser uma muleta até um determinado momento, mas se não houver principalmente a mudança de hábitos que envolvam melhora do sono, melhora da alimentação, manejo do estresse, atividade física, eu vou estar pregando no deserto. Os nutracêuticos que a gente associa, fitoterápicos também, eles estão ali para a transição, porque ninguém quer suplementar vocês a vida inteira, a gente não quer isso. A gente quer fazer com que o alimento seja o seu remédio de um ponto para frente. Por isso que eu amo muito e boto muitos posts que eu tenho feito, vem daquele livro, A Dieta do Microbioma. E porque é isso que ele quer dizer lá, de você fazer do alimento o seu remédio. E nós, na modulação intestinal, apenas guiamos vocês. Tá? Somos apenas tutores. Chegamos até a beira da ponte, mas quem atravessa a ponte é você. Então, é mais ou menos isso. Exatamente. Só para deixar bem claro para as pessoas, né, o que é essa modulação, o que é essa desbiose, né? A desbiose, na verdade, é quando ocorre uma irregularidade, uma desregulação entre as bactérias que moram no nosso intestino com bactérias que não eram para estar ali, né? Eu quero que vocês entendam que nós temos no nosso corpo 10 trilhões de células e temos 100 trilhões de bactérias intestinais, que são as bactérias do bem, que são os lactobacilos, são as bactérias que fazem parte da microbiota, né, intestinal. E essas bactérias, elas ajudam, elas fabricam enzimas que digerem alimentos, elas ajudam na absorção de vitaminas, vitamina C, vitaminas do complexo B.
elas ajudam na degradação de alguns alimentos. Quando a gente ingere um alimento, aquele alimento ali, por exemplo, uma proteína, uma carne. Vamos imaginar, vou pegar carne não, carne é mais pesado, vamos pegar um peixe. Você consome um peixe, né? Aquele peixe ele é proteína. E ao você ingerir ele chega no seu trato digestivo, ele precisa ser degradado a aminoácidos. Então, os aminoácidos são como se fossem os tijolos de uma parede. São os aminoácidos que são utilizados para construir músculos. São os aminoácidos que são utilizados para construir outras substâncias, hormônios, né, no nosso corpo. Tudo que compõe nossa estrutura, a grande maioria é composto por proteínas. Então, a gente precisa deles. Além disso, essas bactérias, elas também atuam na produção de ácidos graxos positivos, butirato, por exemplo, né, que também tem seus efeitos positivos. Tudo isso, gente, leva a uma situação de saúde na qual nós temos, por exemplo, uma boa produção de serotonina, né? A serotonina ela tem uma ação benéfica no humor, na regulação do nosso bem-estar, na nossa sensação de saciedade, e outros hormônios também são envolvidos na sensação de saciedade. Então, falando da serotonina mais específico, porque ela tem uma relação com a TPM, né? E 80% da serotonina do nosso corpo vem do trato intestinal, a gente entende que quando a gente reflete e percebe que grande parte das pessoas hoje tem desbiose. Por quê? Porque o que causa desbiose é o que todo mundo come. O que causa desbiose? É tudo que você coloca pela boca que é nocivo, né? Então, a gente pode aqui, Eurípides, trazer para as pessoas essas orientações sobre o que elas estão consumindo, que elas não se deram conta ainda que são nocivos. Porque à medida que a gente leva essa informação, as pessoas têm a possibilidade de escolher. Escolher continuar consumindo determinados alimentos. Eu tenho uma amiga que nutre, que ela diz que não são alimentos, são produtos alimentícios, que alimento mesmo é o que traz nutrição. Então, hoje em dia, nós temos grande quantidade de alimentos industrializados sendo vendidos. Hoje em dia, você quer um molho de tomate, você compra um molho de tomate. Eu sou de um tempo que eu aprendi a fazer molho de tomate com 11 anos de idade. Então, eu ia, cortava o tomate, cortava a cebola, cortava o tempero e fazia meu molho. Hoje, você quer fazer sei lá, usar um molho, você compra pronto. Então, peraí que eu vou ali comprar. E você vai e volta com o seu sachê de molho de tomate. Então, o molho de tomate é só um exemplo. Ele está ali dentro, ele está condicionado, mas ele está sob a base de muitos conservantes, corantes, substâncias que, quando entram em contato no nosso organismo, ele destrói as nossas bactérias do bem, né? E tantos outros alimentos, produtos alimentícios que a gente consome, excesso de farinhas, excesso de carboidratos. Na verdade, a comida em excesso, mesmo que seja uma comida de boa qualidade, a comida em excesso. Agrotóxicos, né, que estão aí nos vegetais em excesso. Em excesso não, em pequenas doses eles já causam problemas. Então, isso vai levando a uma destruição das nossas bactérias do bem. E comece a pensar que elas vão sendo destruídas e elas vão sendo substituídas por outras que são nocivas. Então, quando você ingere uma proteína e suas bactérias do bem estão destruídas, o que acontece? Ela não consegue ser adequadamente degradada, digerida, assimilada, absorvida. Os aminoácidos não conseguem nem sequer se chegar a aminoácidos. Ficam produtos maiores e eles começam a sofrer putrefação dentro do seu intestino. Eles passam pelo estômago e eles não conseguem atingir a primeira fase da digestão. E aí, quando passam para o intestino, sai do estômago e desce para o intestino, inicia-se o processo de putrefação. E aí, o que você começa a sentir? Abdômen distendido, gases, cólicas, né? Obstipação, né, Eurípides? O que mais, Eurípides? Você quer aí acrescentar alguma coisa? Você detalhou direitinho, sem contar também que as pessoas não estão mastigando corretamente, salivando o alimento corretamente, tendo o horário para se alimentar, para estar ali, o mindful eating, né, que a gente fala. Então, modulação intestinal é tudo isso que a Milena colocou, que nós vamos mostrar para vocês, que vocês precisam melhorar isso. Porque sem saúde intestinal não tem como ter saúde geral, né, Milena? Não tem como. Com certeza. E você falou uma coisa aí fantástica, que é a mente, gente, tem que estar sincronizada com tudo isso. Então, você vai sentar para comer, não adianta você sentar para comer, ligada ali no celular e respondendo no WhatsApp, ligada no seu trabalho, fazendo outra coisa, está comendo ali sem nem pensar, você não está mastigando adequadamente. E a digestão dos alimentos, ela começa pela boca, pela mastigação. Então, quando você já não mastiga bem,
você já deglute um bolo alimentar que já não teve essa primeira fase mesmo aqui, que foi da boca, bem processada. Então já chega no estômago sem estar adequadamente triturado. Isso dificulta a ação enzimática, a ação do ácido clorídrico e das enzimas gástricas, né? E aí, quando isso acaba favorecendo eles ingressarem para o trato intestinal mesmo, sem estarem adequadamente trabalhados ali, né, no estômago. Então, repara que o intestino, quando a gente fala o intestino, a gente se refere a toda essa parte digestiva. Ela precisa estar bem conectada com tudo do nosso corpo, né? Com a nossa saúde, com a nossa mente. Né? Se você tem desbiose, você tem mais chance de ter cefaleia, enxaquecas, insônia, né? Tudo isso vem, e até depressão, ansiedade, né? As pessoas, às vezes, estão passando por um transtorno de ansiedade. Tudo bem que a vida é corrida, existem fatores estressantes a todo momento à nossa volta, né? Compromissos que fazem a gente exercer a multitarefa. No entanto, a gente sabe também que existe esse componente hormonal, de neurotransmissores ativados pelo trato digestivo e que estão relacionados a isso. Né? Então, a partir do momento que a gente tem esse conhecimento, a gente precisa agora o quê? Escolher o que comer. Então, aí é onde entra uma orientação nutricional adequada. Eu aqui com meus pacientes, Eurípides, eu costumo fazer uma orientação nutricional. Eu faço uma seleção de alimentos. É claro que eu digo assim, olha, eu não sou um nutricionista, eu não sou um profissional que estudei anos e anos para passar plano alimentar. Mas eu consigo passar planos alimentares bons. Eu acho que o nutricionista ele entra aí como um profissional a mais, que merece ser agregado sempre que esse paciente tenha condição de agregar, e uma equipe multidisciplinar, eu acho que ajuda muito mais, né? Quando a pessoa decide ir sozinha pelo caminho de tentar se curar, ela vai conseguir, desde que ela seja persistente, que ela se forme, que ela estude, mas se ela agrega outros profissionais, ela aumenta a chance dela ter um resultado melhor. Então, nesse contexto, o nutricionista é fantástico, né? Porque ele vai, e principalmente, gente, que seja um nutricionista que tenha conhecimentos disso, né? Porque a gente sabe, né, Eurípides, que tem profissionais que, infelizmente, não ainda atingiram esse patamar, né? De saber sobre a desbiose, de saber o que de fato pode ser usado. E ainda tem profissionais que prescrevem alimentos industrializados, né? Simplesmente porque são menos calóricos, tá? Então não é bem por aí. Refrigerantes, nem pensar, tá, gente? Até os adoçantes, né? Uma vez eu fiz um estudo sobre adoçantes, né? E vi que realmente o stevia é o adoçante mais natural, de fato. Se você quer usar um adoçante mesmo, precisa usar o stevia, mas o ideal é o quê? É não usar nenhum adoçante, né? Porque ele também acaba levando e favorecendo a desbiose, os adoçantes de um modo geral. Então, repare que é um universo gigante, a gente pode ficar aqui o tempo inteiro falando sobre isso. Ó, a Graziela está falando aqui, sei que os anticoncepcionais fazem mal, mas tem algum que seja menos agressivo ao organismo? Então, Graziela, pegando esse gancho da pergunta dela, né? Eu fiz uma live na semana retrasada, foi na mesma semana que nós fizemos sobre o outro lado dos anticoncepcionais. Está lá na minha página, essa live está salva. É uma live incrível, assim, sabe? Traz conhecimentos, assim, para você realmente ficar assim de queixo caído. Mostrando estudos, né, que mostram que os anticoncepcionais, eles causam a desbiose. Eles comprometem a absorção de algumas vitaminas, então termina sendo nocivo. Uma pessoa que usa pílulas contraceptivas, ela tem maiores riscos de ter eventos tromboembólicos, e entre as pílulas, existem pílulas que são ainda mais nocivas, tá? Então, ao contrário do que se achava, que pílulas muito modernas eram pílulas, digamos assim, melhores, então os estudos mostram que não é bem assim. Tem algumas pílulas que realmente têm efeitos mais deletérios, com riscos aumentados, inclusive, de eventos tromboembólicos, tá certo? Bom, mas a temática não é pílula, né, gente? Mas para que vocês entendam que a pílula anticoncepcional, simplesmente por ser via oral, por ser um hormônio artificial e em altas doses, ele é bem deletério, tá certo? Então, reposição hormonal, o ideal é que não seja via oral. Seja ela para ser uma contracepção, ou seja ela para ser uma reposição hormonal no período menopausal. E é legal você falar isso também, porque a mulher com desbiose vai e toma uma bomba
hormonal, que é o anticoncepcional oral. E parte desse anticoncepcional, desse hormônio em excesso, é metabolizado pelas bactérias e seria eliminado. É digerido, na Uhum. verdade, e eliminado. Só que tem um grupo de bactérias, quando você está com desbiose, que reconjuga aquele hormônio e volta para a sua circulação, aumentando ainda mais a quantidade do nível hormonal que você está. Esse é o estroboloma, que a gente costuma falar, né? Que é uma desbiose produzindo hormônio, hormônio feminino. Então, olha a bagunça que pode acontecer, não só por causa do anticoncepcional, mas junto com tudo isso que a Milena já falou, uma vida desregulada, alimentação errada. Então, pronto, a gente E limpou. falando sobre esse Oi? estroboloma, falando sobre o estroboloma, uma coisa que eu encontrei é que ele tem uma relação muito forte com esses estrogênios que são artificiais, tá? Porque o estrogênio natural mesmo, gente, o 17-beta-estradiol, ele é um estrogênio que geralmente ele não é administrado via oral. Até hoje só existe uma única pílula, na verdade duas, que contém o 17-beta-estradiol, tá certo? Associado à sua formulação. Todas as outras, ou são de progestínico isolado, ou são de associações com o etinil-estradiol. Você que usa pílula anticoncepcional, pode olhar aí, pega a sua caixinha e lê. Geralmente tem etinil-estradiol associado a outra substância embaixo. Uma ou outra mulher que usa outro que geralmente é o levonorgestrel, ou melhor, o desogestrel associado. Então, o que a gente percebe é que o etinil-estradiol é o estrogênio sintético mais utilizado e ele está realmente relacionado a tudo isso, a toda essa disfunção intestinal, essa agressão da microbiota e o desenvolvimento de vários efeitos colaterais que eles apresentam, né? Eu não preciso nem listar aqui, porque as próprias mulheres já sabem, né? O que elas sentem, né? Sensação de retenção hídrica, enxaqueca, né? Mal-estar. Elas sentem assim, teve uma hoje na clínica que disse, doutora, eu comecei a usar determinada pílula, no início ela me sentia bem, mas depois de uns meses eu comecei a não me sentir mais bem. Comecei a ter TPM terrível, terrível. Então, poxa, por que ele causa TPM? Se ele, na verdade, ele bloqueia aquela ovulação. Lembra que eu falei no início do ciclo ovulatório? Que é o que acontece na ovulação, que faz com que ocorra a oscilação hormonal após a ovulação, que leva aos sintomas de TPM. É uma mulher que não usa nada. Por que ele causa isso? Se ele bloqueia a ovulação. Então, a gente percebe que, na verdade, não é, ele bloqueia realmente a ovulação, mas ele leva a tantos outros problemas no entorno dele que acaba ocasionando esses sintomas que são bem desagradáveis. Tem uma pessoa perguntando aqui, atualmente o DIU é o melhor método para substituir a pílula? Então, gente, não existe o melhor método, existe o melhor método para cada paciente, tá? Então, essa escolha ela é individualizada. Não tem como dizer que existe o melhor de todos. Então, os métodos não hormonais, como o DIU de cobre e o DIU de prata, eles são bem escolhidos a depender do perfil da mulher. Então, a gente tem que levar em conta o perfil dela, como ela é, se ela é uma mulher que ela já tem já está acostumada a ter muitas cólicas, ela já sofre com isso, ela sofre com TPM. Você colocar um DIU não hormonal nela, não vai resolver esses problemas. Pode até acentuar a cólica, pode até acentuar o fluxo menstrual, pode persistir o quadro de tensão pré-menstrual. Então, acaba que não vai ser benéfico. E quando a gente escolhe um método contraceptivo, a gente escolhe buscando para aquela mulher, Dona Mariazinha, que está aqui na minha frente. Quem é Dona Mariazinha? Então, eu preciso de um método que seja contraceptivo e que tenha efeitos positivos na vida dela, tá? Ou que pelo menos não atrapalhe a vida dela. Tá? Então, o uso do DIU não hormonal hoje é um método que a gente opta para aquelas mulheres muito redondinhas, sabe? Que não tem fluxo intenso, que não sofre com fluxo intenso, que não sofre com cólica, que não sofre com TPM. Se ela é uma mulher que ela sofre com isso, então a gente precisa trazer para ela um método de absorção periférica que bloqueie essa ovulação ou pelo menos bloqueie o sangramento. É aí onde entra, por exemplo, os métodos hormonais. Aí entraria o DIU hormonal e entraria o implante hormonal. Perfeito. Então, pronto. TPM. É aquela questão, assim, que até juridicamente é um atenuante para um crime. Se você cometeu o crime,
no período da TPM. Você sabe isso, né? Aham. Então, é de tão grave que pode ser essa oscilação do humor, vamos dizer assim, durante o período da pré-menstruação. E o que mais a gente consegue ajudar com a medicina integrativa, Milena? Tem alguma outra, um fito, alguma coisa que, vamos Sim, dizer, já tem. deixou a paciente redondinha e agora ela ainda tem um pouco de sintomas? Como é que você faz aí com a nossa querida medicina integrativa? Então, eu vou falar aqui do que a gente usa na medicina integrativa, mas eu acho que é importante também eu falar do que se usa muito hoje, que são os antidepressivos, tá? Então, só vou pegar os antidepressivos e deixar aqui na caixinha, já já a gente volta. Então, existem as terapias, claro, precisamos fazer suplementos, né? Então, suplementar vitamina C, complexo B, metilfolato, fazer toda essa suplementação usando antioxidantes que ajudem no processo de reparo celular, diminuindo a ação do sistema redox. Então, a gente precisa estar atuando em todos esses sistemas, fazendo com que a nossa célula, as nossas células, elas se recuperem dos danos teciduais que são causados pelo excesso de substâncias nocivas que a gente acaba ingerindo. Então, prepare que não basta apenas, então, usar as vitaminas e os complementos para a gente repor e regenerar. É preciso também fazer parar de entrar o que danifica. Então, como é que a gente faz parar de entrar? Melhorando a nossa alimentação. Tá? Então, importante a orientação nutricional, tá certo, gente? Importante fazer aquilo que Eurípides comentou, o manejo do estresse, o controle do sono, tá? Exercício físico, procurar hidratar-se bem. Tudo isso é necessário. Você precisa purificar o que você ingere e tá ali trabalhando para, digamos assim, restabelecer a normalidade do seu trato intestinal e das suas células do corpo como um todo. Um suplemento alimentar que eu costumo usar muito nas minhas pacientes é a glutamina. A glutamina, ela é um aminoácido que ela tem uma ação, ela é um regenerador intestinal. Ela atua regenerando, de fato, o enterócito. É como se ela fosse um alimento para o enterócito. O que é enterócito, Milena? Então, o enterócito é a célula lá, aquela célula da parede intestinal, tá? O enterócito, ele fica grudadinho um no outro ali, e ele é responsável por absorver os alimentos que estão dentro do intestino, que foram quebrados pelas enzimas do processo digestório, tá? Então, os enterócitos, gente, eu gosto muito de desenhar mesmo, sabe, Eurípides? Quando eu estou atendendo minhas pacientes, o enterócito, ele tem uma cabecinha cheia de cabelinhos, tá? O cabelinho são as vilosidades. Então, a vilosidade, ela faz com que a superfície do enterócito fique muito aumentada, facilitando a absorção de mais substâncias, de mais alimentos, nutrientes. Só que quando ocorre a desbiose, é como se esse enterócito tivesse passado uma máquina zero. Ele fica sem cabelinhos, né? Essas vilosidades, elas se perdem. E no que se perdem, ele diminui bastante a capacidade de absorção dele. Além disso, cada célula de enterócito se gruda uma na outra. Elas ficam de mãozinhas dadas. Só que quando ocorre a desbiose, elas soltam as mãozinhas. Então é como se existisse entre elas um espaço. E nesse espaço ocorre também a troca de algumas substâncias. O que é bom acaba saindo, o que é bom acaba não entrando e acaba entrando o que não é bom, tá? Então, a gente precisa fazer a nutrição dessas célulazinhas e eu uso muito a glutamina nesse processo, tá? De nutrição dos enterócitos. Então, para vocês já colocarem em prática, a glutamina não tem efeitos colaterais, vocês podem adquirir em lojas de suplementos, né? Usa um scoopzinho pela manhã, um scoopzinho à noite antes de deitar. Isso nessa fase inicial. Mas, gente, não adianta nada você usar glutamina se você vai continuar tomando cerveja, né? Se você vai continuar comendo petisco, comendo óleo, frituras, refrigerantes, né? Alimentos, excesso de carboidratos, de farinha, enfim, tudo isso a gente precisa rever, tá? Então, a gente passa aqui uma noção de saúde, às vezes a pessoa escuta, glutamina, aí já vai amanhã todo mundo comprar glutamina. E, na verdade, não adianta, tá? Não é um remédio, não é um remédio milagroso, tá? É mais uma ferramenta que a gente usa no acompanhamento em busca de mais saúde para as nossas pacientes. Bom, continuando, né? Falei do uso das vitaminas e tal. E a gente usa também o ácido gama-linolênico, tá? E o Vitex agnus, tá? São substâncias que a gente usa que atuam aí nessa modulação, trazendo
uma sensação de bem-estar. Então, né, para essas mulheres, nesse período da TPM, tá? Que corresponde à segunda fase do ciclo. A gente costuma usar isso na segunda fase mesmo. Outro benefício também é a vitamina E, né? Associar a vitamina E. O triptofano, que é um derivado da serotonina, é muito bom também suplementar. Eu mesma tenho aqui meus triptofanozinhos vou pegar aqui, em strip oral, faz em strip oral. Então tem que ser um profissional que realmente trabalhe com a medicina integrativa para poder fazer essa prescrição. Né? Você pega ele e coloca ele, parece uma hóstiazinha, um papelzinho, coloca debaixo da língua e ele vai absorver e sendo então absorvido. Pode ser usado também na forma de injetável. Você trabalha com injetáveis? Aí, Eurípedes. Muito ainda, ainda preciso aprofundar. Melhora porque você desvia da via gastrointestinal e já vai direto na corrente sanguínea, agir, né? Exatamente. Sem falar... Ou as bactérias digerem e acaba que esse triptofano não vai chegar onde precisa. Não chega, exatamente. Por isso a via sublingual é uma via interessante também, né? Porque ela é absorvida aqui diretamente abaixo da nossa língua. E essa coisa dos injetáveis é muito interessante, porque o indivíduo que está ali buscando uma ajuda, ele está ali na pior, né? Todo cheio de desbiose, precisando tratar isso. Se a gente já começa a suplementar via oral, de cara, sem corrigir essa desbiose, ele não tem intestino para absorver as vitaminas, os suplementos. Então, o primeiro passo realmente é tratar a desbiose. E o que eu acho interessante, sabe, Eurípides, nesse processo é a educação das pessoas. As pessoas, elas querem resultados, mas elas não querem muito saber de que, eu preciso fazer dieta, eu vou fazer dieta. Parece que fazer dieta é uma coisa que vai fazer durante um tempo, né? Eu vou fazer um tempo aqui de dieta, eu vou me recuperar e depois eu volto ao meu normal. Então, as pessoas precisam sair daquele pensamento de que o normal é a forma como se alimentam hoje. Essa é uma forma que você aprendeu. Você aprendeu assim porque a nossa sociedade, a nossa cultura, os nossos familiares aprenderam assim também. Aqui eu moro no Nordeste, eu moro em Minas, mas nosso Brasil, de modo geral, tem muito... O prato do brasileiro é mais feijão, arroz, é farinha, né? É farofa, né? É carne. A saladinha, ela fica ali no cantinho, enfeitando, né? É aquele legumezinho que dá só um coloridinho. E o prato ideal não é assim. O prato ideal ele é predominantemente de vegetal, tá? Ele tem um componente proteico bom, né? O carboidrato não é para ser muito, ninguém precisa de uma grande quantidade de carboidrato, tanto que aquela pirâmide alimentar, nutricional que existia na década de 90 até o início dos anos 2000, ela vem sendo muito questionada, né? Porque ela coloca como a base dela, ou seja, os alimentos que estão ali realmente mais que fornecem energia mesmo, são os carboidratos. Eu cresci com essa ideia. Eu cresci com a ideia, Eurípides, que eu me sentia fraca. A minha mente fazia acreditar que eu estava fraca se eu não tomasse café de manhã. Então, eu cresci numa família que de manhã eu tinha que ter um misto, um copo de vitamina de banana com Nescau. Eu cresci assim. Imagine. Leite, que é altamente inflamatório, né? Açúcar com Nescau, banana ok, tudo bem, mas, enfim, pão branco, né? Ou seja, glúten ali gritando, com queijo, ou seja, mais derivado lácteo, porque não é um queijo curado, geralmente era um queijinho mussarela, queijinho prato, presunto ou mortadela, ou seja, embutido péssimo para o intestino, né? Criança, que desde criança, e eu tenho certeza que minha mãe fazia com todo amor aqueles mistos, aqueles sanduíches, ela estava achando que ela estava fazendo a melhor coisa, porque é a forma como nós aprendemos a viver, cuscuz cheio de manteiga, né? E os cuscuz hoje têm a relação com o milho transgênico, né? Enfim, estamos encurralados, as pessoas às vezes param para mim e dizem, mas doutor, o que é que eu vou comer? O que é que eu vou comer? Aí eu digo, você vai comer ovos, mas ovo todo dia, ou seja, você não come todo dia pão? Todo dia você não come pão? Pão abusa? Não, mas é diferente. Não, não é diferente, é a mente da gente que encara dessa forma. Então reparem que a gente precisa girar a chavinha, girar aqui e fazer o nosso pensamento achar, não, peraí. O que é mais adequado? O que é de fato nutritivo? O que é melhor para a minha saúde? É isso? Então essa pessoinha aqui, eu vou me adaptar a viver nesse estilo. Né, Eurípides? Perfeito. Então, assim, a gente não tem muito como fugir do intestino, né? Então, eu acho que no tratamento da TPM,
Dentro da medicina integrativa, é por aí, tá? É a suplementação, é a mudança do estilo de vida. Eu acho que, eu não citei ainda, mas a psicoterapia, em alguns casos, tá? Existe hoje uma tendência a se usar muito antidepressivo para mulheres na TPM, e eu gostaria de fazer um parêntese, porque existe a TDPM, que é o transtorno disfórico pré-menstrual, e eu quero falar em números agora, que 80% das mulheres pode ter TPM, mas TDPM atinge apenas 8% das mulheres. É um índice muito menor, é uma taxa de prevalência bem inferior. Repare, de 80% tem TPM e 8% tem TDPM, que é o transtorno disfórico. O transtorno disfórico, ele é parecido, mas ele é mais grave, porque ele envolve alterações do humor, ele envolve sentimentos de não pertencimento, sentimentos inferiores, ele envolve sentimentos de fuga, de não querer se expor em meios sociais, conflitos conjugais, no trabalho, com familiares, com amigos, isolamento. Então, são muitos, como eu posso dizer, muitas circunstâncias são listadas. E o diagnóstico não é simplesmente sentou, conversou com a doutora Belém, está fechado, não. Envolve um acompanhamento ao longo de 2 ciclos consecutivos, com registros diários, ou seja, todo dia a pessoa tem que fazer um diário, registrando como ela está se sentindo, como ela pensa, e aí vai ficar registrado bem que na primeira fase do ciclo ela vive relativamente bem, aí entra o período pós-ovulatório, quando os sintomas começam, chega o período menstrual, pode até entrar alguns dias da menstruação e depois desaparece. Então, ele é bem restrito a esse período e é como se fosse uma psicopatia mesmo, um transtorno psiquiátrico mesmo, tá? Envolvendo ansiedade, envolvendo depressão. Então, o que é que os psiquiatras fazem? Eles tratam, porque os ginecologistas não fazem nada. Então, os psiquiatras acabam passando o quê? Antidepressivos. E entre os antidepressivos hoje mais utilizados estão aqueles que inibem a recaptação da serotonina. Ou seja, eles aumentam a serotonina na fenda sináptica. E por que eu falo de novo da serotonina? Porque é necessário altos níveis de serotonina para que a pessoa vá se recuperando dos sintomas da tensão pré-menstrual e do transtorno disfórico pré-menstrual. E é nesse contexto que a gente volta a falar de onde? Do intestino. Porque é no intestino onde ocorre 80% da produção da serotonina, gente. Então aí você vai fazer o quê? Você vai ficar usando antidepressivo, certo? Para tratar, ou seja, o antidepressivo é como se fosse tapar o sol com a peneira. Você está ali, realmente, você melhora mais seus sintomas, você se sente um pouco mais de disposição. Só que depois, com o passar do tempo, cai sua libido, né? Você começa a sentir que aquele remédio não está legal. Claro, ele não vai lá na base do problema resolver. Então é por isso que a gente vira e mexe, a gente vai voltar para o estilo de vida saudável, gente. Essa conversa, ela pode ser até maçante, parecer ser chata, repetitiva. A doutora Milena, que é ginecologista, fala, doutora Eurípides, que é coloprol. Aí tem doutor fulano de tal, lá do outro lado, que é pneumo. Gente, todo mundo vai voltar para esse ponto. Porque é a salvação, sabe? Ou a gente revê os nossos hábitos alimentares, os nossos hábitos de estilo de vida, ou então a sociedade realmente vai chegar um ponto que vai colapsar, vai cada vez morrer mais gente, porque essas alterações, elas aumentam doenças cardiovasculares, elas aumentam diabetes, resistência insulínica, né? Aumentam um AVC, demência, Alzheimer, ansiedade, depressão. E aí fica todo mundo fazendo o quê? Usando remédio sintomático, né? Pois é, Verdade. Lípides, eu falei. Olha, eu tô falando muito, viu? Não, deixa eu só pincelar, então, assim. É porque Pincele. a medicina está mais voltada para sintomas e não para raiz dos problemas. Então, a gente da medicina integrativa veio para ir lá na raiz. Tem muita maquiagem aí para parecer que você está bem. E esses remédios funcionam como essa maquiagem. Ou uma muleta até que você consiga implementar as mudanças. Nós não somos contra a medicação. Nós somos contra aquela que usa indefinidamente. Quantas vezes, na época que eu era médico tradicional, a pacientinha não chegava, troca essa receitinha aqui para mim, um antidepressivo, eu já uso há tantos anos, me faz tão bem, eu vou continuar tomando. Ou seja, estamos vivendo, ela está vivendo uma vida artificial, que não está tendo sentimentos próprios, tudo. Se for sem a medicação, ela não vive.
Então, assim, Lena, quando o convidado é muito bom, não tem como. A gente escolheu dois temas, mas você aprofundou muito no primeiro, que ficou top, topíssimo. Eu vou ter que te convidar para vir de novo aqui falar com meus seguidores sobre a menopausa, Aham. porque ficou maravilhoso esse da TPM e nosso tempo está quase no fim e eu não quero perder a sua explicação da menopausa, nem que faça ela corrida. Vamos ter um segundo encontro. Certo, tudo bem. Realmente. Quando nós escolhemos o tema, eu já imaginei que a gente iria se estender muito em um dos dois, né? Porque menopausa é um tema realmente extenso. E, gente, fazendo um link, né, antes da gente finalizar, eu quero dizer que esses sintomas da TPM, eles se acentuam muito nas mulheres que vão chegando perto do período menopausal, tá? Eu vou deixar algumas introduções aqui para a gente complementar quando a gente for fazer a nossa próxima live. Eu quero que vocês entendam que a menopausa é o nome que a gente dá para a última menstruação que a mulher tem na vida dela, tá? Climatério é uma fase. Assim como, vamos fazer uma comparação, existe a adolescência, que é uma fase, e existe a menarca, que é a primeira menstruação que a menina tem dentro da adolescência. Então, o climatério é a fase, assim como a adolescência é uma fase. E a menopausa é um marco, assim como a menarca é um marco. Então, é a última menstruação e a menarca a primeira menstruação. Quando a mulher ela vai chegando, quando ela ingressa no climatério, ela ingressa em uma fase de falência dos seus ovários. Lembra daqueles ovários que gritavam, ei, ei, vamos todo mundo ovular? A população de ovários começa a diminuir, ele chama, e cadê? Não tem mais ninguém. Sabe o que ele começa a fazer? Gritar mais alto, ei, ei! O FSH começa a subir mais. Então, gente, essa fase chama-se climatério e ela vai culminar com a menopausa. A menopausa é quando ocorre uma ausência de pessoas, chamadas folículos, para entrar naquela corrida pela ovulação. E com isso vai culminar com a queda da produção hormonal, certo? E aí, com tudo isso, os sintomas da TPM, já que nós estamos falando de TPM, tendem a piorar, tá? As mulheres, elas realmente refere uma piora. Eu digo assim, sabe, Eurípides, eu gosto muito de falar por comparações, fazendo analogias. Eu digo assim, uma mulher que ela ingressa no climatério, ela começa a se sentir como numa panela de pressão. A panela de pressão, você bota a água e você liga ela vai esquentando. Ela vai esquentando, esquentando. Daqui a pouco ela começa a produzir muito vapor ali dentro, daqui a pouco ela está para explodir. Então, assim é uma mulher no período do climatério. Ela começa ela vai aquecendo, 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 aquecendo. Chega um momento que ela estoura até então ela menstruar. Só que a menstruação dessa mulher, ela começa o que? A demorar a descer, né? É o que costuma acontecer com as mulheres. Ela começa a ter atraso. Ou então ela começa a menstruar demais, né? Então são mudanças que vão acontecendo realmente no ciclo, que é decorrente daquela perda de folículos, né? Que vai deixando de existir para entrar naquela corrida pela ovulação. Então, só para pincelar e dizer que sim, a TPM, que nós falamos, acontece em mulheres jovens, mulheres de qualquer idade, tá? Elas tendem a se acentuar no período menopausal. Lembrar que a TPM é diferente de TDPM, tá? Transtorno disfórico pré-menstrual é um transtorno psiquiátrico grave que acomete as mulheres na segunda fase do ciclo, tá certo? Então, era isso que eu queria dizer para a gente deixar essa pontinha aí para a gente desenvolver, então, numa live seguinte, Eurípides. Você Ah, quer dar uma olhada? maravilhoso. E aquele negócio, né? Ah,